Fala, galera! Todos me escutando, gente? Me vendo também? Tudo ok aí para vocês? Sim, sim. Show, sucesso. Vocês estavam tendo aula, era? Até 3 horas. Do Carlos, né? Topzera, né, meu irmão? Pronto. Gente, seguinte, hoje é aula de quem, hein? Só para refrescar a memória, aula de artes, né? Exatamente. Hoje é a nossa aula de artes, né? Então, eu peço que vocês abram, né? Peguem o módulo 1, na verdade, né? A gente ainda está usando o módulo 1, vai concluir aí alguns dias, em algumas semanas, na verdade, né? Então, peguem o módulo 1 e abram lá no capítulo 4. A discussão de hoje vai ser sobre o capítulo 4, que fala sobre cultura hip-hop. Né? Assunto bem tranquilo, assunto bem de boa, que a gente consegue materializar no nosso cotidiano. Então, a aula de hoje vai ser interessante, né? Vai ser bem tranquila. A gente vai falar de coisa que a gente percebe aqui no nosso país, né? A gente vai falar de Racionais. Ai, meu Deus, que ele é justo, a galera que escuta Racionais aí. Show. Então a gente vai falar sobre isso hoje, né? Galera, é o seguinte, ó. Eu quero ter mais para falar aqui. Pronto, antes de a gente começar propriamente o conteúdo, existem algumas coisas para dizer, né? A disciplina de artes, comparada às outras, e isso não, o que eu vou falar agora não tira a importância da disciplina de artes, mas é uma disciplina mais tranquila, tá? E isso fica perceptível quando a gente olha um módulo. Os capítulos, eles são bem pequenos, né? Às vezes o capítulo ele tem no máximo, estourando 7 páginas. Né, mas geralmente tem 4, 5 páginas e as páginas ali são compostas por exercícios também. Então, o capítulo traz aí uma discussão bem tranquila, não é uma discussão tão densa, uma discussão tão pesada. Geralmente, o que é que acontece? O livro, ele procura trazer no primeiro momento, né, lá na primeira página, o conceito de alguma coisa, né, de conceito de hip hop, conceito de rap, conceito de deixa eu ver aqui, de DJ, de MC, aí depois o livro de vocês vai se preocupar com o quê? Em trazer exemplos. Então, é isso que vai acontecer nesse capítulo aqui. A gente vai entender a cultura hip hop, e a partir da cultura hip hop a gente vai entender algumas veias aí do hip hop, né? Quando a gente vai falar do grafite, a gente vai falar também do break, né? Do break, no caso, do rap, dos MCs do rap, né? Dos DJs, certo? E além disso, a gente vai falar um pouco sobre o rap no contexto do Brasil, certo? Então, é um assunto tranquilo, é um assunto bem de boa, comparado às outras aulas, né? Comparado às aulas de geografia e de história que eu ministro, a disciplina de artes vai ser mais tranquila e vai ser mais curta, né? Até porque o capítulo ele é bem mais curto. Então, a gente consegue terminar, eu acredito que antes das 4, ou antes das 4h10, a gente consegue terminar antes do horário estipulado, né? De aula, tranquilo? Então, é um assunto de boa. Beleza? Firmeza? Então, bora lá, gente. Seguinte, ó. Vou fazer a chamadazinha aí, vocês respondem, quem eu for chamando, eu habilito o áudio, certo? Adam não está presente, né? Tá presente? Tá. O Adam tá presente pela primeira vez. Responda aí, meu chapa. Está presente, porém não. Beleza. Davi, também nunca nem vi. Eduardo Peter. Nós. Fernanda e Ritanelli. Não está presente hoje. Maria. Gabriel de Vasconcelos. Presente. Pronto. Cacau. E aí, meu chapa? E aí, meu irmão? Rosas. Gustavo. Presente. Nós, meu chapa. Helena. Não está presente. Isaac. Presente. Nós. Caiane. Não está. Liza. Também não. Lorena. Hi, Lorena. Oi, presente. É nós. É nós. Lucas Agripino. Não está. Maria Eduarda Pessoa.
Está presente, falou pelo chat, né? Maria Eduarda Pessoa. Maria Eduarda Nascimento. Não está. Paulo Guilherme. Paulo Guilherme. Não está presente. Ruth. Ruth. A Ruth está presente, respondeu no chat. Rian. Aqui eu. Nós. Sara. Presente. A voz da Sara dá uma coragem tão grande na gente, né? Meu Deus. A gente fala com ela, oi. Que mano. Thaísa. Estava presente, porém, não está mais, será? Vou ver aqui. Não está mais presente. Thaísa não está. Tiago Daniel. Também não está presente. Vitor Gabriel. Presente. Show. Vicky. Vitória. Presente. Oh, meu Deus. Coisa mais linda. Yuri. Yuri. O cara perguntando se eu chamei ele. O cara perguntando se eu chamei ele, sendo que o nome dele é o último da chamada. E eu tava lá no início. Aí tá traduzir, viu? Aí tá doido. Responde aí, Ritanelli. Tá presente? Presente. Pronto. Vou marcar que tá presente. Chegou atrasada, né? Ah, sim, eu sei que tem uma pessoa da nossa turma que tá fazendo aniversário hoje, né? Cadê ela? Sei que ela não vai aparecer. A Vicky, né, gente? A Vitória tá fazendo aniversário hoje. Vicky, parabéns, tá? Muitos anos de vida, muita felicidade, muitas energias boas aí. E que a gente possa voltar às aulas, né, o mais rápido possível, que tudo isso passe para eu te dar um abraço de parabéns. Atrasado, mas tá valendo, né? Vai valer. Certo? Então, um cheiro bem forte, um abraço bem grande, parabéns, viu? Espero que tenha um bolo aí. Se quiser mandar pro Sedex, estou aceitando. Caixa postal número 003, tô brincando. Mas queria bolo. Vontade de comer. Mas enfim, vamos lá para a aula, né? Galera, é o seguinte, ó. O que é que nós temos? Falar do que tinha que ser falado. Lucas Levi, chamei, viu, parceiro? Chamei Lucas Levi. Não, é porque não tem teu nome na frequência, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Lucas Agripino, não tem. Vai, Lucas Levi está presente, né? Está presente, pronto. Gente, ó, hoje, aula de artes, né? Como eu já falei, abra um livro lá na página 55. O capítulo 4 fala sobre o quê? O capítulo 4 de artes. Lembrando que hoje é aula de artes. Não tem nada de revisão para a semana que vem, não, viu? Semana que vem vocês vão fazer prova, mas não vai ter revisão. Tá? Tanto que não vai ter aula também para vocês, tá? Então, vocês não vão ter live semana que vem, vocês vão se preocupar somente com as provas, então estudem, tá? Prova difícil? Não, prova tranquila, né? Vai ser prova parcial, não vai ser uma prova tão pesada, provavelmente com menos questões, pelo menos, nas minhas disciplinas, então vão ser provas tranquilas, tanto de história quanto de geografia, tá? Hoje é aula de artes, então, como eu falei, abra um livro lá na página 55, capítulo 4, que fala sobre a cultura hip-hop. Então, o que é que a gente vai conseguir aprender hoje? O que é que a gente vai conseguir discutir? A gente vai entender um pouco sobre a cultura hip-hop e alguns elementos da cultura, né, que vão compor aí o que de fato é o hip-hop, é o que de fato vai estruturar o hip-hop, como, por exemplo, o grafite, e como que o grafite se materializa, né, além de outras vertentes aí artísticas relacionadas à pintura e à representação, por exemplo, da vida cotidiana, da música, enfim. A gente vai aprender também, vai discutir um pouco do rap e do break, né? A gente vai falar do break no segundo momento. Para cearense é break, né? Mas para norte-americanos, pessoas fluentes no inglês como eu, é break, né? Então, depois do break, a gente vai falar do quê? Do rap. E a gente vai citar exemplos do Brasil. Inclusive,
o livro não traz, mas a gente pode falar aqui também, o pessoal que é mais antenado aí, recentemente saiu o disco de uma pessoa que é vinculada a essa cultura aqui, a cultura hip hop, que inclusive morou nos Estados Unidos, que é quem? Matuê, né? Saiu o CD do Matuê aí, Máquina do Tempo. Então é um exemplo bem interessante aqui de um viés do rap, né? Que no caso é o trap, tá certo? Então são exemplos que a gente consegue materializar no contexto atual, e o Matuê, dentro da cultura hip hop ali, a gente precisa lembrar que ele é um cearense, ele é daqui de Fortaleza, tá? Então é um exemplo bem interessante que a gente percebe no nosso cotidiano. Tranquilo? Então, bora lá. Galera, o que é que a gente precisa falar sobre o hip hop? A gente precisa ter em mente, primeiramente, que o hip hop vai aparecer aí como uma cultura, de fato, tá? Uma vertente cultural aí, e dentro do hip hop existe alguns elementos artísticos, tá? A gente tem o hip hop como cultura, né, como forma de enxergar a vida cotidiana, a gente vai já entender o contexto histórico já. Então, dentro do hip hop, a gente tem outros elementos que vão compor, de fato, a cultura hip hop, tá? Então, quando a gente fala de hip hop, a gente pode tratar o hip hop como uma cultura. Então, dentro dessa cultura hip hop, a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem formas de artes que estão sendo estruturadas a partir de representações por imagens, por exemplo. Tranquilo? Então, o hip hop, de fato, se estrutura como uma cultura. Aí vocês vão perguntar para mim, beleza, mas como foi que surgiu o hip hop? Aonde foi que o hip hop foi criado? Galera, o hip hop, no primeiro momento, né, teve lá sua criação, início da sua existência, lá nos Estados Unidos, tá? Lá na década de 1970. A cultura hip hop surgiu a partir, principalmente, da materialização também, né, da representação, tentando trazer um contexto de representatividade da cultura afro-americana, tá? Dos descendentes de africanos que estavam no contexto dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de algumas cidades, tá? Quando a gente fala de Nova York, a gente fala do Bronx. O Bronx, de fato, foi o bairro ali de Nova York em que, no caso, né, o hip hop, ele foi estruturado, e a gente percebe que apareceu no primeiro momento como uma tentativa de resistência, né, diante de todos os contextos ali relacionados aos preconceitos, né, direcionado aos negros, principalmente, né. Então apareceu como resistência da cultura afro nos Estados Unidos, tranquilo? E, além disso, aparece aí como forma de trazer uma representatividade e trazer também aí contextos de reivindicações sociais que se materializam principalmente a partir da música e da dança, na forma de se vestir também, tá? Ou seja, o hip hop, a cultura hip hop, aparece como forma de representatividade e como forma de resistência também, certo? Além disso, como forma de reivindicação dos direitos aí da população preta, no caso, né, lá nos Estados Unidos, tranquilo? Então, o contexto de fato é aquele contexto de 1970, a mudança de pensamento já estava se inserindo no contexto dos Estados Unidos, né, a resistência, de fato, à procura por direitos por parte da população preta estava se inserindo no contexto do país, tá? Isso não quer dizer que, beleza, Wesley, mas a cultura hip hop, ela se restringiu aos Estados Unidos? Beleza, os Estados Unidos criou aí a cultura hip hop, né, se materializou principalmente lá nos Estados Unidos, porém, se restringiu ao território norte-americano? Não, né, galera, se espalhou pelo mundo aí, a partir do momento em que a gente vê que a cultura hip hop também se materializou no contexto do Brasil lá de 1980, tá? Na década de 80, a gente vê que surgiu aí grupos artísticos relacionados ao hip hop, quando a gente fala do rap, por exemplo. Racionais MC foi um grupo que se inseriu no contexto do nosso país, é um grupo de rap brasileiro, né, que se inseriu lá no contexto da cidade de São Paulo, tá? Então, a cultura hip hop não ficou restrita somente aos Estados Unidos, ao United States, né, mas também se expandiu aí para o restante do mundo, e no contexto atual, né, a gente percebe que se materializa aí para o restante do mundo, tá? Mas lá na década de 1980 foi que o Brasil ele começou a sofrer influências da cultura hip hop,
Tranquilo até aqui, galera? Deu um pouco do contexto histórico aí. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa que sabe aí sobre a cultura hip hop? Bora conversar, né? A gente tem tempo aí. E aí? Bora, gente. Nada, ninguém tem dúvida, ninguém quer falar nada. Assim, Wesley, tipo, cara, eu não tenho muita coisa pra falar porque eu não acompanho muito, mas eu gosto de um gênero de música que é o rap, que deve ser derivado do hip hop, então tem uma certa ligação, e é por isso que eu valorizo até a cultura hip hop por ter criado o gênero rap, porque é o que eu ouço sempre e creio que a maioria também escuta trap, essas coisas. Então, pois é uma coisa que é para se valorizar muito nesse movimento que teve. Pronto, exatamente. Tu acabou de falar, a tua colocação ela foi bem certeira, né? O que a gente precisa perceber é que o rap, na verdade, o hip hop, né? O hip hop se materializa enquanto uma cultura. É uma coisa maior, tá? Quando tu falou, Wesley, beleza. O rap, que eu particularmente gosto muito, é um viés aí, acredito que foi essa palavra que tu usou, é um viés do hip hop, né? Porém, a gente precisa entender que o rap aparece como uma vertente do hip hop, tá? A gente tem o hip hop como uma cultura, tá? E o rap está dentro da cultura hip hop, tranquilo? A cultura hip hop é o quê? É a materialização da vida cotidiana dos Estados Unidos, no primeiro momento, né? Da cultura afro, tá? Dos afrodescendentes, no caso, tá? Que procuravam em melhores condições de vida, uma maior representatividade no contexto do país, né? Os negros nos Estados Unidos até hoje ainda sofrem com o preconceito de fato, e não só nos Estados Unidos, mas no contexto do mundo de forma geral, isso no Brasil também, né? Então, o que é interessante a gente falar sobre a cultura hip hop é que foi uma cultura que surgiu em contexto de marginalização, tá? Quando eu falo que surgiu no contexto de marginalização, eram pessoas, né, afrodescendentes principalmente, que estavam à margem da sociedade, né, que viviam em quê? Em habitações alternativas, longe dos centros urbanos principalmente, tá? Que se inseriam num contexto de fragilidade social, né, de marginalização de fato, falta de saneamento, problemas relacionados à saúde que não eram direcionados, né? Então, o hip hop, de fato, surgiu nesse contexto de marginalização. E ele vai surgir, claro, para reivindicar todos esses direitos, né, que são direcionados por direito às pessoas que estão dentro de um território, dentro da delimitação territorial de um Estado-nação, né? Então, a gente percebe, inclusive, isso nas letras das músicas de rap, né, com viés do hip hop aí, que é uma vertente do hip hop, né? Então, no rap, por exemplo, nas músicas, né, de rap, a gente percebe, na maioria das vezes, que são letras, né, em que os autores eles vão de encontro ali aos interesses do Estado. Não é? Às vezes a gente percebe raiva na letra, às vezes a gente percebe reivindicação, não é? Às vezes a gente percebe que é uma letra que vai contra um sistema que foi delimitado pelo Estado, não é? Então, isso se materializa, inclusive, dentro das letras. É como se fosse um desabafo, né? Assim. Pronto, exatamente. Então, na maioria das vezes, é isso que a gente, de fato, consegue materializar. Né? A dança também aparece aí com formas, né? Com estruturas que vão remeter ao quê? A um processo, né? A uma dinâmica de reivindicação social, né? Aparece com resistência, de fato, né? Aparece com raiva aí. O livro de vocês traz muito isso, né? Rebeldia, denúncia, né, autoafirmação do que aqueles indivíduos são diante da sociedade, né, enfrentamento diante do Estado ali, tranquilo? Então a gente percebe isso principalmente dentro das letras das músicas, tá? Então o Racionais, lá na década de 80, veio materializar isso, tá? E a gente percebe muito que a linguagem é uma linguagem
de uma população que se insere no contexto de marginalização de um país, né, que está ali fora de um contexto de classe média alta ou de classe média, entendeu? Então a gente percebe que é uma linguagem de periferia mesmo, tá? Que aparece como resistência, claro, né? Que não tira a legitimidade e a importância da cultura, tá? Então é enfrentamento, de fato, é rebeldia, é denúncia, né? É autoafirmação daquelas pessoas enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade, né? Quando a gente para analisar as letras do Racionais, por exemplo, a gente percebe muito que é a linguagem das comunidades ali do Sudeste, né? Então, quando o cara, naquela introdução da Vida Louca parte 1, a gente percebe que na introdução, antes de começar de fato o beat, né, a batida, existe um diálogo ali entre ele e outro indivíduo, né, que exprime o quê? Que demonstra o quê, principalmente? O cotidiano social daquelas pessoas e as gírias, principalmente, né, que as gírias vão materializar o cotidiano deles, né? Fé em Deus, que ele é justo e irmão, né? Fé em Deus, que ele nunca se esqueça, não sei o quê, levanta a cabeça, truta. Truta é uma gíria, né, que é bem usado ali no cotidiano dessas pessoas, tranquilo? Então, a cultura, ela de fato se materializa a partir da arte também. Firmeza? Deu para entender aí, gente? Bem interessante essa discussão, né? E como a música, ela tem o poder de materializar o cotidiano das pessoas, tranquilo? Quando a gente fala de cultura hip hop, né, a gente acabou de falar de uma das vertentes que, no caso, é o rap, né, que aparece aí como música no contexto da cultura hip hop, mas a gente também tem outras vertentes, outros elementos dentro da cultura hip hop, tá? A gente tem o grafite, tá, que vai se materializar aí como uma arte urbana, principalmente, né? A gente tem o grafite, a gente tem o break, que é a dança, né? E a gente tem o rap, tá certo? Que são materializações aí da cultura hip hop. Quando a gente fala de grafite, a gente tá falando do que principalmente? Da expressão da arte visual, né, inserido dentro do contexto do hip hop, né, em que as pessoas elas usam tinta spray, né, para pintar ali a parede, para fazer alguma intervenção urbana. E essa intervenção, ela vai aparecer como uma intervenção que, na maioria das vezes, traz um significado, né? São intervenções urbanas que trazem um significado, está inserido dentro da cultura hip hop. Então, o grafite, que é diferente de pichação é uma coisa, e a gente precisa diferenciar isso aqui, tá? Porque as pessoas, muitas vezes, elas confundem grafite, né, que é uma arte ali da cultura hip hop, né, a representação visual ali da arte do hip hop, né, inserido dentro da cultura hip hop, mas as pessoas confundem muito com a pichação. A pichação, gente, já aparece de fato como vandalismo, né? Ali não traz nenhum sentido, claro, traz um sentido ali para as pessoas que estão inseridas num contexto de ilegalidade, né? Entre as facções ali, enfim. Então, a pichação é uma coisa totalmente diferente do grafite, tá certo? Às vezes as pessoas confundem muito. O grafite não vou deixar fazer uma intervenção urbana na parede da minha casa, porque isso aí é vandalismo. As pessoas falam, mas o grafite, de fato, não se materializa como algo fora da lei. Tanto que, na maioria das vezes, as pichações, elas procuram vandalizar mesmo, mas o grafite, quando ele aparece como um tipo de intervenção urbana, para fazer o grafite em alguma parede, por exemplo, em algum muro, né, geralmente é pedido pedido aí como é que se chama a palavra? Ixi, fugiu da cabeça agora, né? Eles pedem aí para que aquilo ali possa de fato ser feito, né? Então, o grafite ele é tão importante, o grafite e as pichações também, mas mais o grafite, ele é tão importante que vai ter um jogo que vai se passar pelo Brasil, é criado no Brasil, por brasileiros. Aí eles estão pegando várias pichações e grafites muito famosos e colocando dentro do jogo, assim, tipo, já saiu até um beta mostrando, um trailer, com vários grafites e tudo, de Crash e outras eu sei, coisas. Exatamente, porque de fato, as pichações, né, no caso, que se diferencia do grafite,
tá? As pichações é uma coisa, né, que geralmente está ali fora do contexto de lei, né, mas o grafite está inserido no contexto de arte, tá? A pichação não é considerado arte, né, é considerado vandalismo, pelo Estado principalmente, mas o grafite é considerado como arte e está inserido no contexto do cotidiano da gente mesmo, da população, né, principalmente lá no Rio de Janeiro, e isso não se vincula somente à forma de representar o cotidiano da população ali do Sudeste, né, que foi o primeiro local ali, foi o primeiro território onde a cultura hip-hop se inseriu. Mas aqui em Fortaleza, vocês já perceberam algum exemplo aí de materialização do grafite, enquanto parte da cultura do hip-hop? Vocês já viram em algum canto grafite aqui, galera? Quem já passou ali pela 13 de Maio, perto, ali na Avenida da Universidade? Pronto, ali na 13 de Maio, perto lá da UFC, né, na Avenida da Universidade, gente, tem muito grafite lá. E se vocês verem, são coisas que têm um significado, tá certo? Que tem um significado para a sociedade de forma geral. Né? Não é a pichação, porque a pichação tem significado muito restrito a uma parcela da população. Né? A pichação, só quem é pichador, quem faz parte dos grupos ali, é que entende de fato a pichação. Mas o grafite traz uma linguagem que é uma linguagem de arte democrática, né? É uma forma, é uma intervenção urbana, de fato, que traz um significado aí que está inserido dentro da cultura hip-hop. Então, ali na 13 de Maio, a gente percebe isso, né? A materialização da cultura hip-hop a partir do grafite, né? E que são representações, gente, muito, muito, muito bonitas. Né? Eu, particularmente, nunca vi, assim, ao vivo, né, de frente, vi nas redes sociais, mas assim, ao vivo, eu nunca tive a oportunidade de ver uma pessoa pintando, né, estruturando ali, grafitando. Né, mas acredito que eu sempre quis entender, porque, tipo, tem uns que é embaixo do viaduto, tem uns grafite mó legal, só que, tipo, é num canto quase inalcançável. Aí eu sempre quis entender como é que os caras chegavam. Até mesmo pichação, se você parar pra perguntar, tem uns em cima do prédio, lá no vidro, uns lugares altos só. Pois é. É um lugar bem difícil de alcançar, só para a pessoa chegar lá e vandalizar. Meio que inútil, se eu posso dizer. Pois é, aí a gente já insere no contexto que a gente acabou de falar, de fato, de marginalização. Até hoje, no contexto atual, grande parcela da população ainda vê até o rap, né, como música marginalizada, né, como não cultural, de alguma forma. Né? A gente vê que o grafite também ainda está inserido nisso, ainda está inserido nessa, como se fosse ali um tipo de arte fora da lei, né, ou menos privilegiado aí, porque surgiu no contexto de marginalização de uma sociedade, né? Então, essas pessoas que fazem grafite, eles procuram principalmente o quê? Eles procuram, claro, pedir autorização para fazer a sua arte em determinados locais, como, por exemplo, ali na 3 de Maio, mas quando isso não é possível, ou porque o dono de um muro, né, o dono ali do muro, da fachada de uma casa, ele não deixa, porque ele acha que aquilo ali não é uma coisa interessante, é uma coisa feia, então essas pessoas, elas procuram lugares alternativos. E para que um lugar mais alternativo do que embaixo de um viaduto, galera? Embaixo de uma ponte, né, que geralmente não é muito visado, é onde tem morador de rua, tranquilo? Então, são espaços alternativos ali, em que a inserção desse tipo de cultura está muito presente também. Está mais presente lá do que fora desse contexto, entendeu? Ou seja, a materialização da música e da arte a partir da pintura procura lugares alternativos, quando a gente fala da cultura hip-hop. Então, foi um exemplo bem interessante, né? Porque falta espaço para isso. Falta espaço para que as pessoas entendam que o grafite não está inserido mais no contexto de marginalização como era antes, né, no contexto de fora de lei ou alguma coisa do tipo assim, mas se materializa como cultura mesmo, né, como arte de verdade, entendeu? Até porque é muito bonito, galera. Quando a gente passa ali na 3 de Maio, eu fico deslumbrado com as imagens, né, com as representações que tem lá nos muros lá da 3 de Maio, no muro da universidade, né, da UFC, porque de fato é muito bonito, entendeu? Então, é um exemplo que a gente percebe aqui no contexto da cidade de Fortaleza, né? Então, o grafite vai aparecer aí como uma vertente da cultura hip-hop. Tranquilo, galera?
Firmeza? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí? Não, eu acho que se for falar sobre alguma coisa, eu creio que seja sobre algo que tu fala relacionado a até o hip hop, o rap em si ser considerado coisa para marginais, essas coisas, até um tempo atrás, tipo, quando eu era criança, lá para os 2000 e pouquinho, ontem, ontem basicamente, mas mesmo assim, até naquela época mesmo era difícil de se escutar muito rap. Tipo, sair na rua e ver alguém escutando rap assim livremente. Tá certo que tinha muito funk, mas o rap em si eu não escutava muito. Aí, para ver como teve uma mudança de época e mudança de pensamento, é só comparar com hoje em dia, que muita gente escuta assim livremente. Tá mais difundido, né, na sociedade. Isso tá mais aceito pela sociedade em si. Tem gente que não aceita ainda, mas é a minoria. Pois é, isso aí aparece como o desenvolvimento da sociedade em si. Né? A gente não pode falar ainda a sociedade brasileira de fato está bem desenvolvida, até porque os preconceitos, eles ainda estão bem presentes no contexto social da gente. Né? Porém, a gente percebe que cada vez mais as minorias, né, que eram oprimidas ali, a população preta, né, os gays, enfim, estão aparecendo mais no contexto atual, estão tendo voz, né? Apesar ainda de todos os problemas que existem, essas reivindicações por mais direitos aí, para de fato trazer o pensamento de que tudo que está acontecendo relacionado à música, ao que os indivíduos são, tudo é normal, a gente faz parte do cotidiano social, né? Então a gente percebe que essas coisas, as culturas de fato, elas estão mais difundidas, estão sendo mais aceitas, mas a gente não pode deixar de falar também que os preconceitos, os problemas ainda estão inseridos, enraizados no contexto da nossa sociedade. Né? Porém, estamos aí em constante desconstrução, e eu espero que isso continue acontecendo e que a gente continue evoluindo, né? Evoluir o pensamento aí. É o que tu falou, na minha época, quando eu era criança, quem escutava hip hop, né, quem escutava rap no caso, quem escutava rap, era considerado marginal mesmo. Né, marginal no sentido de o cara tá escutando a música, né, aí a pessoa falar, chegar do lado da gente comentar, olha isso aí é música de, desculpem a palavra, né, mas eram os termos usados, música de vagabundo, isso daí. Não é muito bom escutar, não, esse cara aí deve ser... Era exatamente isso que era dito, entendeu? Porém, o estilo musical, enfim, todas as representações apareciam como representações culturais, materialização do cotidiano daquelas pessoas, né, da vivência daquelas pessoas. Então, por que é que nas favelas o hip hop, né, a cultura hip hop, e a partir do rap, é bem mais presente? É porque fala, o rap, porque fala de um cotidiano, fala do dia a dia deles, exatamente, desabafo, tudo que eles sofrem, tudo. Pronto, como se fosse realmente a representação, assim, do que eles vivem. Da vida daquelas pessoas. Exatamente. Então, até hoje ainda, existe o preconceito em relação ao hip hop, né? Tanto que, recentemente, eu falei para vocês, né, agora no início da aula, saiu o CD, saiu como é o disco lá, não sei se é disco, se é CD, enfim, o EP, não sei, do cantor cearense, né, Matuê. Né? E eu vi uma publicação no YouTube de uma pessoa que tem até voz no YouTube, né, que já discutiu política, inclusive, lá no YouTube, em que ele fala que a música trata o hip hop como uma música mesquinha. Né? Não foi mesquinha a palavra que ele usou, foi demente, alguma coisa do tipo assim. E isso é a representação do preconceito existente hoje ainda. Né? A pessoa que colocou isso, ela não entende que aquilo ali é uma forma, é uma expressão cultural também, né? De determinadas pessoas que se inseriam no momento anterior ali no contexto de vulnerabilidade social. Né? O cara que colocou isso, ele não se inseriu nesse contexto. Né? O cara de classe média alta, que colocou que era um estilo musical de mesquinho, acho que foi essa palavra que ele usou, não lembro. Tá? Então, até hoje ainda, esses problemas ainda existem, né? E claro, ainda vai demorar muito tempo ainda para que todos esses problemas aí sejam de fato
retirados do nosso contexto social, né? Porém, a gente percebe que a voz, que as representações aí culturais, elas estão ganhando espaço no contexto atual, e isso é bom, né? Isso é bom, até porque contribui muito com a cultura do Brasil de forma geral. Tranquilo? Então, galera, acabou de falar, né? A gente falou muito agora do rap enquanto representação cultural, a gente falou do grafite também, mas a gente também tem a dança no contexto da cultura hip hop, né? Quando a gente fala da dança inserido na cultura hip hop, a gente está falando do quê? Do break, né? Que é aquela dança em que o pessoal, eles tem movimentos que são bem complexos, inclusive, né? Movimentos aí que lembram muito a capoeira, inclusive, né? Quem viu já sabe aí, a galera voando praticamente, né? Eles fazem passos de danças no chão, enfim, que lembram aí o peão, por exemplo, né? Coisas rodando, enfim. Então, aparecem, né? O break aí aparece também como uma representação bem forte da cultura hip hop. Quando a gente vê um cara dançando break, a gente já sabe que o cara tá dançando break, não é não? É diferente um pouco do pagode e do samba. Quando tá saindo a música, o cara tá dançando ali de um jeito, eu não sei se ele tá dançando samba ou se ele tá dançando pagode. Entendeu? Agora, quando o cara vê quando eu vejo um cara dançando break, eu já sei, não, aquilo ali tá inserido na cultura hip hop de fato, né? Porque é uma marca bem forte. O break aparece aí como uma marca, como uma representação forte, né, da cultura hip hop. Tranquilo? Então, como viés da cultura hip hop, a gente falou do quê? Do grafite, a gente falou do break, a gente falou do rap, e o livro de vocês, ele procura destrinchar um pouco aí o rap dentro da cultura hip hop. Então ele fala dos MCs e eles falam dos DJs, né? Quando eles falam dos MCs, no primeiro momento, lá nos Estados Unidos, 1960, 1970, né, segunda metade do século XX, os MCs, né, que para tradução para o português significam mestre de cerimônias, eram os caras que eles estavam lá como mestre de cerimônias mesmo. O principal objetivo era dar um ânimo ali para a festa, né? Então eles pegavam o microfone e apresentavam o DJ logo no início, né? Os MCs. A figura dele, a importância deles era essa, primeiramente, né? Apresentar os MCs ali e dar um ânimo para o determinado show que estivesse acontecendo ali, tá? Porém, a partir de um posterior momento, essas pessoas, os MCs, né, os mestres de cerimônias, eles começaram a fazer rimas entre uma música e outra, né? Então, do nada, eles começaram a rimar lá, de uma hora para outra. Então, a partir disso, a gente teve a criação dos MCs que a gente conhece hoje, né? São pessoas que fazem sua arte, que estruturam sua música a partir das rimas, em que os assuntos são assuntos do cotidiano, principalmente, né? Então, MCs, mestres de cerimônias, né? Quando o livro fala dos DJs, eles mostram os DJs já lá no primeiro momento como os indivíduos que traziam lá as suas técnicas, que traziam os seus materiais, suas máquinas, para, de fato, alegrar ali o contexto, né, do show que estava acontecendo naquele momento, né? Então, os DJs, eles têm técnicas próprias, né? Eles têm instrumentos próprios, por exemplo, para estruturar a sua arte, não é isso? Então, a gente vê que, inserido na cultura do rap, o DJ e o MC, eles geralmente trabalham juntos, né? Então, o DJ, no caso, ele vai preparar o beat ali, né? Ele vai estruturar ali o contexto melódico da música em si, e, claro, o MC, ele vai ser o indivíduo que vai estruturar a letra, né? Então, quando a gente fala de MC, eu lembro do cara que canta, né, que faz a letra ali, e quando falo do DJ, é a pessoa que traz ali, de fato, a sua técnica, o seu maquinário para estruturar o beat, né, a batida da música. Tranquilo? Firmeza, gente? Aí, finalizando o capítulo, o livro de vocês já traz exemplos do rap brasileiro, né? Então, ele fala que o rap se materializou no contexto do Brasil, como já tinha dito no momento anterior também, lá na década de 80, né, 1980, em que as primeiras pessoas inseridas no contexto do hip-hop, né, a partir do rap, estavam lá em São Paulo, né, se materializou no primeiro momento lá em São Paulo, né, como uma forma alternativa de cultura, de música aí, e se materializava principalmente nos espaços urbanos também. Então, as pessoas, elas se juntavam no centro da cidade, ou se juntavam em praças, de fato,
para dividir um pouco da música, dividir um pouco da cultura hip hop, né? Tanto que foram nesses espaços em que a gente teve aí a intensificação, tá? A partir do momento em que, nesses espaços, como por exemplo nas praças, eles se juntavam para escutar as músicas vinculadas ao rap mesmo, né? Dividiam aí os CDs, no caso, dos músicos que estavam em ascendência aí na cultura rap. Então foi assim que o Racionais MC, né, que o Racionais, o grupo lá, eles de fato tiveram um crescimento no contexto do país, na música, né, deram aí o primeiro passo para que a cultura do rap, né, para que a cultura hip hop, a partir do rap, se inserisse no contexto do país, né. Porém, a gente percebe que, ainda naquele momento, naquele primeiro momento, se encontrava num contexto de marginalização. 1980, era perceptível o pessoal da cultura hip hop, a partir do rap, na música, né, sendo contratado pelas grandes empresas, assinando o contrato aí com as grandes empresas que vinculavam a música no contexto do país. Não era, galera. Eles ainda estavam inseridos num contexto de marginalização, ainda não trabalhavam de forma profissional. Então, o trabalho que era realizado por esses artistas, né, vinculados ao rap, era um trabalho próprio deles, certo? Eles estruturavam a música, eles faziam a música, eles que distribuíam os CDs, né, tanto que houve uma reportagem do Racionais MC que ele só ficou conhecido por causa da pirataria. É uma coisa que ele fala numa reportagem dele, né? Ele ficou conhecido por causa da pirataria, principalmente, no Brasil, tá? Pra gente ver aí como é que essas pessoas estão inseridas no contexto social. Os que eram vendidos aí pelas empresas não podiam ser comprados pela população que consumia aquele determinado tipo de produto. Então, eles recorriam ao quê? À pirataria. Então, como é que fala? O Mano Brown, ele fala que a pirataria, de fato, foi que possibilitou com que ele se tornasse conhecido, né? Então, Mano Brown, o livro de vocês traz até o exemplo, fala do Racionais MC, fala do Mano Brown, né, como vocalista ali, o Ice Blue, fala do QLJ também, né, do Ed Rock, que compôs ali, né, no primeiro momento, né, e até hoje, o grupo Racionais, tá? Além disso, o livro de vocês traz como exemplo também aí, como figuras importantes no contexto do rap, como é que fala? O Marcelo D2, né, aparecia como uma figura importante no rap aí. Mais recentemente, a partir dos anos 2000, a gente tem quem? O Emicida, né? Então, o livro de vocês cita o Emicida aí como exemplo também de um indivíduo inserido na cultura hip hop que materializa sua arte a partir da música, né, que é o rap. Então, a gente tem também, no contexto atual, galera, que são bastante conhecidos aí, a gente tem o Projota. Quem é que conhece o Projota aí? Faz parte do rap, né? Eu já tive a oportunidade de ir pro show do Projota. Gente, cara, eu tenho um desabafo aqui pra fazer. Eu não aguentava mais Projota, acho que em 2019, cara. Porque minha mãe só escutava Projota. Era Projota, era na rádio, não, era em todo canto. Mas Projota muito massa. Eu fui no show do Projota, lá no Iguatemi, que teve um festival, né? Muito massa. Entendeu? É uma linguagem totalmente acessível às pessoas que, de fato, moram na periferia, sabe? A gente se sente reconhecido nas letras que ele canta, entendeu? Então, é por isso que a música, ela está mais inserida, esse estilo de música, ele, de fato, está mais inserido nas periferias, né? Porque a gente se reconhece com aquilo ali que ele está cantando, tá? Além do Projota, um outro exemplo atual é o Rashid. Quem conhece Rashid aí, gente? Pronto, o Rashid também é um representante. Quem não conhece, pode procurar aí. Rashid também é um representante muito interessante aí da cultura hip hop, né? A partir do rap, que traz mensagens bem interessantes. Então, pesquisem Rashid aí. E no contexto atual do Ceará, que é um cara, gente, que é excepcional também, tá? Que ele tá aliando ali o rap à cultura nordestina mesmo, né? Ele faz rap com embolada, por exemplo. Quem é que sabe que eu tô falando aí? De quem eu tô falando? É cearense, tá? É cearense. O cara é cearense e
culturalmente, é um indivíduo privilegiado mesmo. Né? Já ouviu falar do Rapadura? Não, Rapadura. A gente está falando de rap, está falando de música aqui. Rapadura. Depois procurem, ele canta rap, né? Ele faz rap, inclusive já foi para São Paulo, já foi para Brasília, né? Para as batalhas de rap lá. E ele é bem conhecido no contexto do rap nacional, galera, tá? No contexto do rap nacional, ele é um dos melhores. É o rap, é um artista daqui do Ceará, tá? Que ele faz rap com repente, né? Então ele traz um pouco da cultura nordestina, da cultura cearense, do interior de fato, para o rap, certo? Então, procurem também, pesquisem, que a mensagem que ele passa é uma mensagem que está inserida no contexto atual, principalmente, certo? O novo disco que ele lançou tem uma música que é bem interessante, que o nome é Aboio, do Rapadura. Depois pesquisem aí direitinho, procurem Rapadura, rap, né? Coloquem rap e coloquem Rapadura. Então, passa mensagens, galera, inclusive... Eu sei que é, tô ligado que é essa Rapadura aí. Pois é, então a mensagem que ele passa é uma mensagem que se insere no contexto atual, tanto que a música Aboio, que é uma das músicas novas dele, traz uma discussão sobre o contexto da migração e dos refugiados no contexto do mundo. Olha a mensagem que o cearense, dentro do rap, está tentando passar aí para a população de forma geral. Não é o cara no rap, que é cearense, que ia procurar aliar rap com repente, procura trazer uma discussão geográfica aí, né, uma discussão social dentro da sua música, quando o cara fala de migrante, né, quando ele fala das desigualdades que materializam a migração, que possibilitam a migração e que possibilitam também o contexto do refúgio, né, dos refugiados. Então, a gente percebe que é uma cultura que, de fato, procura fazer uma discussão sobre o nosso contexto social. Tá? Então pesquisem aí, quem não conhece, pesquisem Rashid, olhem Rapadura também, tá? MC Charles é cearense também, eu acho que ele ganhou em 2009 o Nacional de Rap, não foi? Quem foi que falou do MC Charles, não foi? Foi ele que ganhou o Nacional, foi 2019, foi 2018? Foi ano passado. Pois é, o Rapadura tava com o MC Charles, mano. O MC Charles, ele é lá do Crato. Se eu não me engano, ele é lá de Farias Brito ou é de Juazeiro do Norte, tá? Então, são indivíduos que estão inseridos na cultura rap dentro do nosso estado, né? E quando fala Nordeste, a gente geralmente fala de forró, né? Fala de alguma coisa assim do tipo. Mas a cultura rap está inserida no contexto do nosso estado também, né? Então é bem interessante isso, galera. A gente consegue materializar. O pessoal acha que eu não sei muito de rap, que eu não conheço muito do rap, mas eu sei muita coisa, viu? Eu gosto muito de escutar. Um dos melhores speed flows veio do Ceará. Isso daí tá inserido dentro da música nova do Rapadura. Né? Um dos melhores speed flows veio do Ceará, dentro de uma música do Rapadura, mas é uma colocação que o Rashid fez em uma das músicas. O Rashid fala, o melhor speed flow veio lá do Ceará. É o Rashid que fala e o Rapadura colocou na música dele. Mas é uma realidade. O Rapadura é um dos melhores artistas da cultura do hip hop, né, quando a gente fala de rap, do Brasil, galera, e muita gente não conhece. O pessoal fala de Projota, fala de Rashid, fala de Emicida, mas o Rapadura, ele é um dos melhores do Brasil e é considerado pela cultura do hip hop em si. Não sou eu que estou falando, é a cultura, é o rap que considera ele um dos melhores, né, porque na rima aí, ele é praticamente imbatível. Né, o speed flow dele, de fato, né, que é o flow ali, que é bem rápido ali, com muitas letras, com muitas palavras, muitas frases por segundo, que é bem rápido no caso, ele é um dos melhores de fato do Brasil, né? Então a gente já está adentrando muito aqui dentro do assunto, dentro do rap, né? Então, galera, essa é a discussão que o livro de vocês procura trazer, tranquilo? Finaliza aqui, né, a nossa discussão, e eu quero saber se... Quem tem alguma dúvida? Oi? Assim, é o seguinte, tu poderia contar de 1 a 10? Como é? Tu poderia contar de 1 a 10? É só porque a gente queria fazer um negócio. A gente Qual é o objetivo disso? Um negócio aqui, só que a gente combinou Só um negócio conte de 1 a 10, por favor. Era só por curiosidade mesmo, pra ver se ia dar certo.
Qual é o objetivo de eu contar de 1 a 10? Vocês estão querendo me pegar ao vivo aqui que tá sendo Por gravado, né? favor, Tá logo, Wesley. não, cara, é só como se fosse pra ficar de lembrança, assim. Só pra Contar de 1 a 10? fechar os olhos também, né? É como se fosse, sei lá, Vai, por levando favor, numa Wesley, festa deixa eu surpresa. fechar. Tá. 1, Mas tem que fechar os Dois. olhos, né, porra? Poxa. Calma, a gente não vai sair todo mundo de uma vez, não. Bora, Wesley. eu tô vendo que vem alguma coisa, alguma brincadeira aí. Tô sentindo que já alguma coisa. Não tem que estar gravado, Wesley, porque a gente ia brincar. Vai, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Pode abrir o olho. Meu Deus do céu! Povo lindo! Bora, Nossa rapaziada, Senhora, ligando quanta aí saudade a de câmera, rapaziada. Agora, Lorena. Meio acordado, meu filho. O que tá acontecendo aqui? O Yuri que nunca nem apareceu, vai no ver a aula, apareceu aqui. O que tá acontecendo aqui, meu filho? Acabei de acordar. Meu Deus do céu. Nossa, que saudade de vocês. Saudade. Nossa, que saudade de vocês. Ai, meu Deus. Vou esconder o Ei, mas cabelo é o aqui, que Yuri, talvez é ele o tenha acabado de acordar. Agora, finalizar a aula, faz o quê? Ei, mano, o Yuri tá vivo ainda. Nossa, já tinha morrido. Tô vivo, né? Olha o Davi, mano. Faz a chamada olhando pra nossa cara. Peraí, Ai, meu Deus do céu, meu coração. Olha a Caiane usando óculos, mano. Vixe, Ele tá usando óculos. Nossa senhora. Tá em casa, Davi? Meu Deus! Vai Vem chover. cá, baba praga. Tá com a praga na cabeça. Peraí, doido. Ai, Bora, eu vou fazer a chamada de vocês olhando pra vocês aqui, ó. Adam está presente, né? Tô presente. Escondendo o cabelo, talvez. Tô presente. É nossa. Nossa, Ele tá em pé, doido. Olha aqui. Lindo o cabelo. É. Cabelo conceitual. Arte. óculos, cara. Moicano do Neymar. Meu Deus. Davi. Eduardo Peter. Edu. Na Edu. próxima a gente tenta chamar mais gente pra ficar. Não, vai dar certo. Né? Está presente também. A Rita está presente também. Eu estava, né? Não sei se está mais. Ai, meu Deus. Cacau. Ai, deu cãibra. É nozes. Nós no chapa. Puta gol. Gustavo. Cacau tá empacotado aí. Tá frio aqui, tá muito Cacau frio. tá... Gustavo está presente, Gustavo? Aqui. Ah, ele mandou mensagem aqui. Show. Helena. Não veio hoje, né? Isaac está aqui, né? A câmera da Caiane parece que tem 10 megapixels. Tayane está presente, lindíssima com esse óculos. Adorei. Lai. Liza? Aqui não. O nome tá, dela não né? é Caiane, é Fé. Lorena está presente, né, Lorena? Oi. Ai, meu Deus. Top, cara. Que massa, viu? Nada melhor, Zé. Vou finalizar meu dia de aula Eu hoje. queria dizer que quem insistiu nisso foi a Rita. É mesmo? Cadê ela? Perfeita, lindíssima. Tá aqui, linda e maravilhosa. Rita merece crédito por essa pequena vergonha. Cadê a Rita? Não, gente, Eu sou porque o Wesley disse que a gente mal vinha pra aula dele. eu iria adorar. Eu iria adorar dar aula todos os dias olhando pra vocês assim, ó. Não, ia não. Iria ser- Cara, Não ia eu ainda não. se pensar futuramente. Agora tu mostra seu cachorro. Aí quando Essa foi meia pesquisou do hora. nada, ele faz chamando Cacau e o Cacau todo torto. A rede. Prestando atenção na aula, amado, dá licença. Wesley, Oi, teu oi. cachorro. Olha o Cacau, o Cacau. Au. Cachorro. Olha a turma da Duda, lindíssima. A testa. Cadê o Alô, das... Bora Aí, finalizar. já é da minha fala? Aí, ó, vamos finalizar que a gente conversa um pouco. Maria Eduarda, o pessoal Cavalcante está presente, né?
Aqui Me diz- eu. Paulo Guilherme, Tá não. não está. Ruth. Tá, não, tá jogando Free Fire. Sara está presente, né? Thaísa. Não está mais. Eu vou almoçar. Pulou meu nome. Thiago. Ei, Thiago. mano, tu pulou meu nome, é? Calma, Rian. Rian está presente. Vai, Vitor Gabriel está presente. Está presente também. A Vicky também está, né? E o Yuri também, né? Bom, agora deixa vocês de novo, né? Peraí. Bora, gente, ligar uma câmera aí uma última vez, só pra... Todo mundo, vai, todo Não é? mundo. Todo mundo que tem. Eu vou ir pro reforço. O Yuri aí com bigode maior do que o Tá meu, bem, todo dia. Cara, que estilo é esse, hein? É burro. Ei, meu, eu tô vendo a hora Oi, essa hora Yuri. voltar e o Yuri tá com uma barba, tá ligado? Do nada ele fica lá na escola, né? Tem quantos Ei, anos? não, Cara? Acho que ele tem 18 anos já, mano. Ele é mais que eu, mano. Oi. Próximo é 17. Não fala pra ninguém, tá? Não fala pra ninguém, porque se a gente for fazer com outro professor, aí tem que ser surpresa também. Ah, tá E também tem o Daniel, que pode gostar. Tá bom, tá bom. Fica tranquilo. Ah, gente, todo mundo vai ficar muito feliz, ó, porque vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Às vezes até a gente também que é professor não tem muita noção. Assim, ah, meu Deus, será que eu vou sentir tanta falta? Mas vocês fazem uma falta tão grande. Tá presente assim, no dia a dia. A dinâmica em sala, Também te amo. a dinâmica em sala, Eu ela sei que me ama, cara. ela é muito interessante, sabe? Então a gente que está aqui no nosso dia a dia, só olhando para o computador, fica uma coisa muito engessada. A gente não sente que vocês de fato estão aprendendo, a gente não está olhando para vocês. Então é bem mais complicado, né? Bom, Foi sim, muito legal. Gostei da sua Muito reação, Wesley. Eu achei que ia ser mais robotizada. Mas enfim, agora eu vou saindo aqui, se me permite, eu tô com fome. ah, beleza, gente. Ó, então, bora. Bora lá, Mayra, viu? Chora não. Viu? Foi ótimo ver vocês aí. Cheiro em vocês. Tchau, Caio. Tá lindo, meu Deus. Look at you, Guainel, Guainel.